Jesus, manso e humilde coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. A liturgia do terceiro domingo do tempo comum recorda que Deus ama o ser humano e o chama à vida plena e verdadeira. A resposta do homem ao chamado de Deus passa por um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus. Veja, Jesus chama os 4 primeiros discípulos e este os segue imediatamente. A primeira leitura enfatiza que também os ninivitas imediatamente se arrependeram e fizeram penitência após a pregação de Jonas. Vemos que Deus cuida do seu povo, por isso ama e chama a verdadeira vida e salvação. A liturgia deste domingo, o Senhor nos revela o caminho que devemos seguir. A primeira leitura nos diz, através da história do envio do profeta Jonas, a pregar a conversão aos habitantes de Nínive, que Deus ama todos os homens e mulheres e a todos chama à salvação. A disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus, em percorrer um caminho imediato de conversão, constitui um modelo de resposta adequada ao chamado de Deus. Veja, nesta leitura nos traz uma grande lição. É a universalidade do amor de Deus. Deus ama todas as pessoas, sem exceção, e sobre todos quer derramar sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Mas Deus ama mesmo os maus, os injustos e opressores, e até a esse oferece a possibilidade de salvação. Deus não ama o pecado, mas ama os pecadores. Ele não quer a morte do pecador, mas que este se converta e viva. A disponibilidade dos ninivitas para escutar o chamado de Deus e para percorrer o caminho da conversão constitui um modelo de resposta adequada ao Deus que ama e que chama. E essa mesma prontidão de resposta que Deus pede a cada um de nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Veja, a segunda leitura convida o cristão a ter consciência de que o tempo é breve, isto é, que as realidades e valores deste mundo são passageiros e não devem ser absolutizados. Deus convida cada cristão em marcha pela história a viver de olhos fixos no mundo futuro, quer dizer, a dar prioridade aos valores eternos, a converter-se aos valores do reino. Como diz Paulo, buscai as coisas do alto, afeiçoai as coisas do céu. Ou como diz no Evangelho, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Amar de verdade é colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Veja, no Evangelho aparece o convite que Jesus faz a todas as pessoas a se tornarem seus discípulos e para integrar a sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a entrada para a comunidade do reino pressupõe um caminho de conversão e de adesão a Jesus e ao Evangelho. O Evangelho de Marcos narra o início da pregação de Jesus como anúncio da chegada do reino de Deus e nos exorta à conversão. Como Jonas na primeira leitura, Jesus aparece como profeta apocalíptico, mas, em vez de uma catástrofe, anuncia a boa nova da chegada do reino e pede conversão e fé. E isso com a autoridade do reino, que se revela na expulsão de demônios e outros sinais. Ele é o Filho de Deus. Veja, o chamado que Deus faz a cada um de nós é de nos comprometer com Ele, viver um processo contínuo de conversão. A mensagem de Jonas teve êxito e produziu penitência à base do medo. Agora a mensagem de Cristo solicita a conversão à base da fé na boa nova. Observe que a conversão não é a mesma coisa que penitência. Certas Bíblias traduzem erroneamente Marcos 1,15 como fazei penitência em vez de convertei-vos. Penitência tem que ver com pena, castigo. Conversão é dar nova virada à vida. Do grego, metanoia, sugere uma mudança de mentalidade. Por trás disso está o hebraico, shuv, voltar a Deus, não por causa do medo, mas por causa da confiança no dom de Deus. O reino de Deus é fazer acontecer a vontade amorosa do Pai, como reza o Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde reina o amor e a justiça, conforme a vontade de Deus, acontece o reino de Deus. Na medida em que Jesus se identifica com essa vontade e a cumpre até o fim, até a morte, Ele realiza e traz presente esse reino em sua própria pessoa. Ele é o reino de Deus que se torna presente. Todo o Evangelho de Marcos desenvolve essa verdade. O reino de Deus está no meio de vós.
porque Jesus está conosco e caminha com todos nós. No início, o significado de Jesus e de sua pregação está envolto num mistério, mas aos poucos há de revelar-se a boa nova da salvação, sobretudo quando esta se torna cruz e ressurreição. Por isso, enquanto na história de Jonas a aceitação da mensagem faz Deus desistir do castigo anunciado, em Marcos 1, a proclamação da Boa Nova exige fé e participação ativa no reino, que a partir de agora abre espaço. A aceitação da pregação de Jesus faz o ser humano participar do reino que ele traz presente. Essa adesão ativa é exemplificada no chamado dos primeiros seguidores, dos primeiros discípulos. O reino de Deus é, portanto, uma noção que resume a esperança de Israel no mundo novo, de paz, de amor e de abundância preparado por Deus para o seu povo. Essa esperança está bem viva no coração de Israel, na época que Jesus aparece no dizer: o tempo completou-se e o reino de Deus aproximou-se. Certas afirmações de Jesus transmitidas pelos evangelhos sinóticos mostram que ele tinha consciência de estar pessoalmente ligado ao reino e de que a chegada do reino dependia da sua ação. Jesus começa precisamente a construção desse reino, pedindo aos seus conterrâneos a conversão, metanoia e o acolhimento da boa nova do Evangelho. Como os discípulos foram chamados por Jesus, como narra no Evangelho, para segui-lo e testemunhar o reino de Deus, o Senhor continua a passar pelas nossas famílias, pelas praças, pelas estradas, nos chamando a viver a vocação e para realizar a missão de anunciar o seu reino de paz, amor e justiça. Enfim, o chamado que Jesus faz para integrar a comunidade do reino não é algo reservado a um grupo especial de pessoas, com uma missão especial no mundo e na igreja, mas é algo que Deus dirige a cada homem e a cada mulher, sem exceção. Todos os batizados são chamados a ser discípulos de Jesus, a converter-se, a acreditar no Evangelho e a seguir Jesus nesse caminho de amor e do dom da vida. Esse chamado é radical, incondicional. Exige que o reino se torne um valor fundamental, a prioridade, o principal objetivo do discípulo. Então vamos seguir o Senhor. Sejamos atentos para ouvir e responder com amor e sinceridade, de coração, o chamado que Deus faz a cada um de nós, a vida de santidade, a vocação missionária, para que assim possamos testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa própria vida. Convido a todos a compartilhar essa homilia. Comente, vamos juntos levar a palavra de Deus, sendo homens e mulheres do bem, na experiência da Boa Nova e testemunhando essa Boa Nova a todas as pessoas. Que o Senhor nos proteja hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.